O que leva um profissional muito bem-sucedido, com demanda no mercado, várias empresas querendo que ele trabalhe para elas. O que leva um profissional com essa característica a sair do Brasil? O vídeo de hoje me parece que vai ser do interesse de vocês. Eu vou contar a minha história. Bom, tudo bem, né? Por favor, não me levem a mal porque eu falei que eu era bem-sucedido, e aí as pessoas acham que é falta de modéstia. Eu considero que a minha carreira do Brasil foi uma carreira de relativo sucesso. Eu vou contar por quê. Eu já contei, das coisas mais genéricas, das microviolências, da questão do Brasil, das dificuldades. Hoje eu vou falar da parte profissional e da parte acadêmica, e eu acho que isso vai interessar a vocês. No vídeo de ontem, eu relatei a história de um pesquisador, de um acadêmico brasileiro, que disse, ele abre aspas, ele falou: "Eu fui expulso do Brasil". Eu não fui expulso do Brasil, eu pedi para sair. E a gente vai mergulhar nessa história hoje, aqui no De Fora para Dentro. Antes de eu começar a contar essa história, eu peço a ajuda de vocês. Deixem seu like e se inscrevam no canal. O like ajuda na recomendação desse vídeo. Você se inscrever no canal ajuda na visibilidade do canal. Você pode patrocinar esse vídeo através do Pix, superpixfc@gmail.com, superpixfc@gmail.com. Você pode também se tornar membro aqui do canal. Eu vou contar essa história dos membros na sequência. Eu vou soltar a nossa vinheta de abertura e a gente começa esse bate-papo onde a gente fala, a gente mergulha na parte profissional e na parte acadêmica e por que que eu saí do Brasil. Bom, se você me perguntar: "Fabrício, você é um arquiteto bem-sucedido?" Não, não sou. Eu até acho que eu seria um arquiteto bem-sucedido, mas eu nunca tive a oportunidade de ser um arquiteto, eh, tradicional. Apesar de ter trabalhado em muitos projetos, assinado projetos, trabalhado em grandes incorporadoras, desenvolvido projetos em incorporadoras, eu nunca fui um arquiteto tradicional de sentar com o cliente, desenhar uma casa, um condomínio, um prédio, etc. Não, eu trabalhei do lado das incorporadoras. Bom, a minha história começou, eh, em 1997, quando eu ganhei o Concurso Nacional de Trabalhos de Graduação de Curso, o concurso Ópera Prima. Eu não sei se esse concurso ainda é grande, mas na época o concurso se promovia como o maior concurso de arquitetura do mundo, porque representantes de todas as escolas de arquitetura do Brasil mandavam seus projetos. E chegava até, sei lá, houve um concurso que teve 6.000 projetos competindo. Eu ganhei esse concurso. E esse concurso, em 1997, foi patrocinado por uma empresa, fabricante de pisos, e o prêmio era de US$ 10.000. E eu era pobre, né, não tinha a menor perspectiva de sair do Brasil. E esse prêmio, me ajudou a sair do Brasil, me ajudou mesmo, porque, alguns meses depois de ganhar o prêmio, eu fui morar na Austrália e aprendi a falar inglês. Já falava um pouco, muito básico, mas voltei de lá, eu estudei muito, né, rachei o coco de estudar e voltei falando inglês. Quando eu voltei para o Brasil, minha carreira como já era formado quando eu fui, né, obviamente, a minha carreira teve um desvio. Eu voltei para o Brasil numa época muito ruim do mercado, da economia. Era a época que o real desvalorizou muito e na sequência teve o apagão, né, vocês vão lembrar do apagão. Então o mercado estava muito esquisito e eu tive a sorte, ou o azar, depende de como a gente vê, azar porque ter encontrado esse emprego me desviou da carreira de arquiteto tradicional. Por outro lado, abriu portas em outras áreas. Eu eu cheguei no Brasil numa num sábado e na quarta-feira eu estava trabalhando. Eu mandei meu currículo na segunda, na terça eu fui entrevistado, na quarta eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar numa empresa de real estate, uma empresa imobiliária, canadense. E essa empresa, ela estava começando o seu escritório no Brasil e eu fui contratado para desenvolver o banco de dados. O que eu fazia? Eu fazia visita técnica a prédios comerciais de alto padrão. Eu visitei todos os prédios de alto padrão na cidade de São Paulo, alguns deles ainda lembro de nome, metragem, equipamentos, tudo, porque eu visitei muitas vezes os prédios. E eu criei, né, esse banco de dados, eu coletei dados para esse banco de dados, e o banco de dados começou a crescer.
e depois eu mudei de função nessa empresa e passei a dar suporte técnico para empresas que estavam alugando unidades ou comprando unidades do Brasil. Então, por exemplo, a Microsoft estava vindo para o Brasil e precisava de um escritório. Então tinha um corretor que fazia a corretagem e tinha alguém que provia dados técnicos. Então era o que eu fazia. Essa questão do banco de dados também me ajudou, porque me mandou para a Argentina várias vezes. Fiquei na Argentina meses, morei na Argentina, inclusive, para implementar o banco de dados na Argentina também. Enfim. E aí minha carreira de fato começa quando eu sou promovido, eu passo a ser responsável por um departamento chamado de Listenings, que era o departamento onde eu tinha um chefe, na verdade, eu não era o responsável pelo departamento, mas era responsável pela operação do departamento. Eu era responsável por todos os imóveis que a empresa tinha exclusividade de comercialização, de preparar o material técnico. Então, as plantas, o caderno técnico, conversar com os arquitetos que estavam comprando ou alugando, os arquitetos das empresas que estavam comprando e alugando, enfim, preparar material de divulgação, essas coisas. Nesse período, eu ainda procurava emprego como arquiteto, normal, enquanto trabalhava lá, mas houve uma mudança. Eles me mandaram para o Canadá para fazer um curso de 5 dias, eu fiz o curso, e quando voltei, eles abriram um concurso para um MBA no Canadá. A empresa tinha 20.000 funcionários, e eles abriram esse concurso. E eu passei nesse concurso, e eu fui fazer o MBA no Canadá. E aí a carreira realmente desviou, porque aí muda de figura, né. Eu fui fazer um MBA na Universidade de British Columbia, um MBA em Real Estate Marketing, um MBA de peso, e eu voltei para o Brasil, alguns meses depois, como executivo do mercado imobiliário. E a minha carreira mudou de fato, né, eu fui promovido nessa empresa, enfim. Alguns meses depois, eu tive que sair dessa empresa, e a história continua. Mas, não vou contar os detalhes das empresas, mas continuei trabalhando no mercado imobiliário e comecei a crescer muito na carreira. Nesta primeira empresa eu trabalhava com o mercado de escritório, na segunda empresa eu comecei a trabalhar com varejo, expansão de redes de varejo e desenvolvimento de shopping centers e centros comerciais. Esses centros comerciais onde você tem várias lojas e vagas de garagem na porta. Vagas, né, de estacionamento, não de garagem, vagas de estacionamento na porta. Fiz imóveis pelo Brasil inteiro. Dali, eu fui para uma grande incorporadora residencial. Uma grande incorporadora residencial. Então, nesse período, período de quase 10 anos, eu cobri edifício de escritório, varejo e residenciais, de alto e baixo padrão. E a minha quarta empresa foi uma empresa que tinha comprado aquela empresa de varejo que eu estava trabalhando. Então, eu voltei para casa, como se eu tivesse voltado para casa. Neste período, eu fiz um mestrado em arquitetura na Universidade Mackenzie, em São Paulo, à noite. Eu queria fazer na USP, mas eu não consegui supervisores para fazer na USP. E na USP era muito difícil fazer enquanto eu estivesse trabalhando. E no Mackenzie, o mestrado era de noite. Então, eu não sei, na verdade, se você me perguntar hoje como eu fiz, eu não tenho a menor ideia de como eu fiz, porque eu trabalhava que nem um desesperado e ainda fiz um mestrado à noite, 1 ano tendo aula à noite. Era uma coisa assim absurda. E eu fiz e tive muito boas notas, o que me ajudou aqui na Nova Zelândia. As minhas notas do mestrado foram muito boas. Eu acabei o mestrado, eu já tinha um MBA, eu acabei o mestrado, na verdade nem tinha acabado o mestrado, eu tinha acabado as aulas do mestrado, eu estava terminando a minha tese, a empresa onde eu estava trabalhando, a empresa de residencial, todas as pessoas que trabalhavam no meu departamento tinham sido promovidas e eu não. E eu fui conversar com o meu chefe, falei: "Pô, o que está acontecendo?" O meu chefe falou: "Olha, Fabrício, você é o mais competente do seu departamento, mas todo mundo nesse departamento sabe de finanças e você não sabe finanças, então não tem como você subir." Então o que que eu fiz? Eu fiz um MBA em finanças, na IBMEC, né. Então, eu cobri tudo essa parte acadêmica, né. Eu tinha um intuito, o meu intuito era, em algum momento da minha carreira, conseguir juntar dinheiro suficiente para sair do mercado e ir estudar, mas eu não sabia exatamente como. Eu já tinha um mestrado e queria voltar para a universidade para fazer um doutorado. Quando eu cheguei na minha última empresa antes de sair do Brasil, a empresa que tinha comprado a empresa de varejo,
essa empresa, então, era uma empresa grande, ela tinha um departamento de varejo, um departamento de residencial de baixo padrão, onde eu era o responsável, havia um departamento de loteamentos residenciais, havia um departamento de alto padrão. E eu cuidava da parte de residencial de baixo padrão e também de outros negócios. Quando tinha eu pintava um edifício de escritório, eu era responsável pelo meu histórico, e produtos mistos. Então, por exemplo, desenvolver prédios na área de loteamento. Era o que eu fazia. Então eu transitava muito bem na empresa e tinha muitos contatos mesmo. E aí, nesse período, eu tive uma ideia. Falei, bom, eu estava trabalhando num projeto em Santa Catarina, um projeto híbrido, que era um loteamento e que teriam casas também de alto padrão. Então eu, como era um projeto misto, eu estava participando. E uma coisa que me incomodou muito, eu já tinha esse incômodo aqui na parte de trás da minha cabeça, era o seguinte: pô, nós estamos desenvolvendo esse projeto de altíssimo padrão que está sendo vendido como o condomínio mais sustentável do Brasil. Eu olhava para aquilo e falava: "Cara, o que tem de sustentável nisso?". "Ah, não, todas as torneiras vão ter temporizadores, as lâmpadas são de LED", uma coisa, uma tremenda bobagem. Eu cheguei pro vice-presidente responsável pela empresa de loteamento, meu amigo, até acho que até hoje é meu amigo, apesar de não falar muito com ele, e perguntei por que a gente estava fazendo isso. Ele falou: "Ah, porque vende bem". Eu falei: "Mas é verdade?". Ele falou: "É verdade para o mercado". E eu falei: "Bom, eu agora tenho algo a estudar. Eu vou criar uma ferramenta, né, para medir o impacto ambiental de loteamentos urbanos. Porque eu quero saber o que de fato é sustentável, o que de fato não é sustentável". E fui conversar com ele algumas semanas depois a respeito dessa ideia. E o meu chefe falou: "Ah, não, a ideia é sensacional, tal, mas o que você tem na cabeça?". Eu falei: "Ah, medir de verdade o impacto, a emissão de carbono, etc, etc". Ele: "Bom, mas aí os nossos projetos não vão ser sustentáveis?". Eu falei: "Não". Ele falou: "Bom, então não dá pra gente te ajudar nisso, né, eu não vou pagar um doutorado pra você fazer isso". Porra, eu falei: "É, bom, faz sentido. Mas eu vou fazer". "Não, tudo bem, vou fazer". Bom, o que que eu fiz? Aí começa a história, né. Desculpa aí pela longa introdução. Aí começa a história de verdade. Eu fiz um projeto de pesquisa e eu precisava, para fazer o doutorado na USP, eu precisava de um supervisor. Eu falei com 9 potenciais supervisores, 9. Apenas um me chamou para conversar e disse que ele poderia me supervisionar em 3 anos, não agora, porque ele estava ocupado. Não tinha supervisor para mim na USP, não conseguia arrumar, nada. Eu disse que: "Olha, eu hoje não tenho condição, mas eu me planejo, daqui a 1 ano eu saio da empresa e eu vou ser dedicação exclusiva nisso, eu não preciso de nenhum tipo de fundos ou investimento, bolsa, nada, eu só preciso de um supervisor". Bom, resumindo a história, eu não arrumei supervisor na USP e não arrumei bolsa nenhuma. E passou um tempo, passaram 6 meses, eu não consegui, eu fui no Mackenzie, o Mackenzie tinha um programa de doutorado também, falei com o meu supervisor de mestrado, ele falou que me supervisionaria, mas que ia ser muito difícil fazer um doutorado trabalhando, eu teria que largar. Mas aí, no Mackenzie tinha um problema, eu não conseguia pagar as mensalidades se eu não estivesse trabalhando, era caro. Ele me recomendou, aí sim, por intermédio dele, ele me mandou à USP. Voltou e agora com uma supervisora. Eu fui falar com a supervisora indicada pelo meu professor, que também era professor da USP, mas que não supervisionava doutorandos. Eu voltei na USP, conversei com ela disse que ia me supervisionar. Eu apresentei o projeto de pesquisa, dei entrada, me matriculei, etc. Passei, fui aceito. 2 semanas antes de começar a supervisão, ela me manda um e-mail dizendo que não iria mais me supervisionar.
e que eu precisava arrumar um supervisor em 4 meses. Eu ainda estava trabalhando. Falei: "Bom, como é que eu", né. Eu voltei aos mesmos professores que eu tinha falado e pedi ajuda para ela, para ela. E a única resposta que eu recebi, e aí eu não estou fazendo julgamento se os supervisores eram, mercenários ou não eram mercenários, mas para que eu fosse supervisionado, eu deveria trazer um fundo de pesquisa. E eu falava para ele: "Eu estou vindo da iniciativa privada, eu estou saindo da iniciativa privada, porque a iniciativa privada não quer me financiar, obviamente, e eu não tenho nenhum contato aqui, eu não tenho como é que eu vou fazer isso?". Bom, eu não consegui estudar. Foi nessa época que eu descobri que era possível estudar fora do Brasil, fazer um PhD fora do Brasil, com o mestrado que eu tinha, desde que eu falasse inglês, e que muitas universidades contratavam os alunos de PhD e pagavam salário para os alunos de PhD, como pesquisadores, que escreviam uma tese no final. Falei: "Bom, é o que serve para mim". Mas nisso eu ainda estava trabalhando. Entretanto, no começo de 2000 e enfim, não me lembro, no começo do ano, eh, enfim, muitos anos, 10, 15 anos atrás, 15 anos atrás, eu a empresa, aquela empresa de residenciais de baixo padrão dentro daquele grande conglomerado de empresas, foi fechado. Eles falaram que não iriam continuar fazendo e todo o departamento foi demitido. E aí eu me vi numa situação que era a seguinte: eu até poderia ter feito uma força para ficar naquela empresa, eu acho que eu conseguiria se eu fizesse um movimento ali, mudar de departamento, mas eu já estava com a ideia de sair do Brasil. E eu pensei: "Bom, eu vou vender tudo que eu tenho, vou vender tudo que eu tenho e vou sair do Brasil. Vou vender o carro", eu tinha acabado de comprar um apartamento, né, vender o apartamento eu conseguiria a entrada que eu dei, porque eu estava financiado por 20 anos, obviamente. Enfim, eu falei: "Bom, eu vou vender tudo que eu tenho e talvez eu consiga me sustentar fora do Brasil por um tempo. Eu posso tentar ser contratado por uma universidade ou simplesmente me inscrever num programa de PhD como aluno". Selecionei 10 universidades, algumas das quais estavam contratando PhDs e outras, como as universidades aqui na Nova Zelândia, onde você aplica aqui e você paga, o valor da matrícula é o valor que um aluno doméstico paga, isso apenas para PhD. E na época era algo em torno de R$ 6.000 por ano. Falei: "Bom, isso eu consigo me sustentar durante o ano inteiro, durante os 3 anos de doutorado. Não vou ter dinheiro para pagar acomodação e etcétera, mas o primeiro ano eu me garanto. Depois eu vou ter que me virar". Bom, durante esse processo, eu fui aprovado em algumas universidades e acabei optando por vir para Nova Zelândia. Eu não fui, selecionado, ou melhor, não sei se fui, porque eu também não dei continuidade. Depois de um tempo, eu já tinha vendido o apartamento, já estava com aquela grana no banco, eu estava morando na casa do meu pai, tinha voltado para casa do meu pai. Eu não tinha muito tempo de escolher muito também, tá, não era muito fácil ficar lá na casa do velho, né, eu falei: "Bom, vou ter que, né". Neste período, e por isso que eu disse que a minha carreira era uma carreira boa, sólida, quando eu saí daquela empresa, eu tive 3 ofertas de emprego no meio de uma puta crise econômica, eu tive 3 ofertas de emprego com um salário maior do que o que eu tinha naquele emprego que eu estava, 3. E uma das empresas é uma empresa gigantesca e eu falei com um cara que é um cara conhecidíssimo no Brasil, um bilionário conhecidíssimo no Brasil, que insistiu em me contratar, falou: "Não, você vai trabalhar pra mim e tal", acabou não dando certo, acabei não indo. E assim, nessa história, eu estava na casa do meu pai e recebi essa, eh, a a carta de oferta da posição aqui na Nova Zelândia, sem bolsa. Fiz a conta, falei: "Tá, tá bom, vou". Eu fiz a proposta, e aí tem um detalhe interessante, né. Minha proposta de PhD, minha proposta científica, minha pesquisa, o que seria minha pesquisa, né, uma introdução da minha pesquisa,
Foi a mesma, exatamente a mesma que eu mandei para a USP, eu mandei para cá. Linha por linha, referência por referência. Aqui, eu consegui 3 supervisores. 2 na universidade onde eu acabei estudando e 1 numa outra universidade chamada Lincoln, que fica no sul da Nova Zelândia, na Ilha do Sul. 3 supervisores, eu mandei o material. Consegui em outras universidades também, em situações semelhantes, em programas de PhD que você entra como um aluno. Em todas essas universidades, não as que contratavam um PhD e pagavam um salário, mas em todas as outras, eu passei em todas as outras e todas eu consegui supervisor. Mas não bolsa. Algumas, o processo de bolsa demorava um pouco mais, inclusive aqui, onde eu decidi vir, na Universidade de Vitória, não tive bolsa. E vim sem bolsa. Quando eu cheguei aqui, na Nova Zelândia, houve uma grande mudança. O meu dinheiro estava em reais no Brasil. E o câmbio, a conversão era de R$1, ou melhor, R$1,6, R$1,3, desculpa, R$1,3 para $1 neozelandês. Eu cheguei aqui, fiz a minha conta, tinha dinheiro para 1 ano e meio. Com 45 dias que eu cheguei, o real desvalorizou assustadoramente, o dólar neozelandês valorizou e de 1,3 passou para 3,6. Ou seja, meu dinheiro diminuiu 60% em 45 dias. Fez assim. E continuava subindo. O que aconteceu? Eu falei, bom, já era, né? Não vou conseguir ficar aqui, vou ter que trabalhar. Tinha permissão para trabalhar 20 horas por semana. Meu visto permitia trabalhar 20 horas por semana. O que aconteceu? Eu não só ganhei uma bolsa da universidade que cobria todas as minhas despesas, incluindo acomodação, alimentação e as matrículas até o final do meu curso, como eu também fui contratado pela universidade para ser professor assistente, ser professor de uma cadeira e depois professor assistente por 20 horas por semana. A diferença foi gritante. E sabe por quê? Porque a universidade entendeu que a minha tese tinha uma contribuição significante para dar. E essa minha tese, ela ia contra o interesse do mercado. Minha tese vai contra o interesse do mercado, porque o que eu fiz, né? Eu peguei áreas, loteamentos urbanos, apliquei a minha ferramenta em loteamentos urbanos que tinham certificações ambientais. E provava, ó, essa certificação ambiental aqui tem essa falha. Essa certificação aqui do mercado, dada por não sei quem, não sei quem, não sei o que lá, por esse instituto, tem essa falha. Óbvio. Então, eu tô gravando esse vídeo, que tá acabando ficando muito longo, por 2 razões. A primeira, teve muito imbecil, imbecil, que escreveu nos comentários do vídeo passado, dizendo, o cara tinha que ir trabalhar na iniciativa privada. Não, o cara tinha que ir trabalhar na iniciativa privada. Só um imbecil fala isso. Por quê? Porque você trabalhar numa universidade, você pode fazer coisas que vai criticar o mercado. Se você for trabalhar no mercado, você não vai criticar o mercado. Ora, isso em teoria, num nível genérico, óbvio. Mas, na teoria, se você está sendo contratado por alguém, você não vai ser fundeado para criticar. Eu não, eu recebi uma bolsa para escrever uma tese de doutorado que foi apresentada em vários congressos internacionais, criticando o mercado. E a universidade comprou a briga, inclusive aqui na Nova Zelândia, onde eu visitei alguns institutos que provinham selos ambientais e eu falava, esse seu selo não vale pra porra nenhuma, tá aqui a minha tese. Ou seja, tem um valor. No Brasil, isso não foi possível. Não foi possível. Você não consegue, se você quiser fazer alguma coisa desse tipo, você não consegue. Escrever uma tese de doutorado, um PhD, é algo extremamente difícil e requer uma dedicação absurda. O salário, a bolsa que eu tinha aqui era boa, mas não era generosa. O salário que eu tinha aqui como professor, eu só fiz no segundo ano também fiz, mas no terceiro ano não pude, porque eu tinha que acabar a tese, então não consegui trabalhar.
Mesmo com toda essa ajuda, ainda tive que, né, pegar uma parte daquele dinheiro que originalmente eu tinha para usar para sobreviver. Ou seja, eu perdi dinheiro, porque eu fiz a opção de ser um pesquisador. Eu não quis ficar no mercado, e eu tive a opção de ficar no mercado. E o Brasil não apoia aqueles que querem fazer esse tipo de coisa. Não querem, não apoiam, é o que eu quero, mas não consigo fazer. No Brasil, eu não teria feito, não teria escrito essa tese. Tem algum valor? Pode ter vários defeitos, vários problemas, mas tem um valor. A tese tem um valor. E assim, não me parte o coração não, eu fico bravo com o Brasil, porra, não nada disso. Mas o fato é que é impossível fazer isso no Brasil, foi impossível fazer, e eu não sou um caso único. Há uma vasta quantidade de pessoas que passa por isso. Vasta quantidade de pessoas que passa por isso. Que tem esse problema, que tem essa dificuldade e não consegue estudar. O Brasil é cruel com aqueles que querem produzir conhecimento. E está sendo mais cruel porque, além da dificuldade, há um bando de imbecil que, ao invés de fazer uma campanha, ao invés de participar de campanhas para produção de conhecimento, não. Julga esses que querem fazê-lo como perdedores. Sem saber que os países os quais eles veneram gastam fortunas, bilhões e bilhões de dólares com pesquisa de fundos essencialmente governamentais, ou originalmente governamentais, que depois vão para a iniciativa privada usa aquele capital para investir em pesquisa. Mas a origem do dinheiro, a origem do capital de pesquisa é, mesmo nesses países venerados por esses imbecis, vem do governo. O dinheiro que vem através de uma instituição universitária, normalmente, na maior parte das vezes, permite aos pesquisadores pesquisar e serem críticos a algum modelo de mercado, o que o mercado não nos permite. Bom, o vídeo passado teve uma audiência muito baixa, esse vídeo possivelmente vai ter uma audiência muito baixa, mas eu tô cagando e andando nesse momento. Esse momento é pra gente falar do que é importante, e às vezes o que é importante não dá muita audiência. Tudo bem. O que vale é que a gente registre aqui que esse processo da saída do Brasil é traumático, é difícil e é triste, porque não se consegue fazer isso no Brasil. Antes de você sair, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu não falei lá no começo, agora tá com 27 minutos, ninguém vai estar mais assistindo isso aqui. Vire membro aqui do nosso clube de membros. A gente volta a conversar com vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Antes de você sair, deixe o like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e deixe seu comentário. E agora, para ajudar o canal de maneira definitiva, torne-se membro do Clube de Fora para Dentro. Sendo membro do Clube de Fora para Dentro, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, participa de sorteios e de material que é divulgado de primeira apenas para os membros. Considere essa possibilidade. Grande abraço, até a próxima.